Amigos, nós precisamos salvar o Brasil de verdade mesmo. E se só conseguiremos salvar o Brasil praticando o amor. O amor. E quem conhece da história, eu já tenho 70 anos, eu posso falar isso de coração, é com uma revolução dos nossos militares, um golpe militar. Os militares precisam voltar a governar e administrar o Brasil. Não tem como expulsar os comunistas de todas as instituições, não tem como prender ministros do Supremo Tribunal Federal, grandes corruptos, grandes comunistas, grandes sindicalistas comunistas, que estão, inclusive, armando e incitando a população a se armar para matar cidadãos brasileiros que não aceitam o comunismo, que não aceitam essa ditadura comunista implantada no Brasil. Então, nós precisamos salvar o Brasil mesmo. Os generais já falaram que o Bolsonaro não é candidato deles. O Bolsonaro não fala pelas Forças Armadas. Respeite os generais. Respeite os generais. Nós precisamos de um general novamente presidindo o Brasil. Isso é a verdade verdadeira. O Brasil só cresceu e só melhorou mesmo quando os militares estavam governando o Brasil. E olhe que eles só governaram o Brasil por 20 anos. É muito tempo. É muito pouco tempo. Esses comunistas estão no poder há 33 anos. E o Brasil está cada vez pior, cada vez mais pobre, cada vez mais endividado, cada vez mais roubo, mais contrabando, mais ideologia de gênero, mais pedofilia, mais impedimentos de você ter uma horta na sua casa, mais impedimentos de você roçar um terreno teu para plantar alguma coisa, fora todas essas outras leis brutais de impostos altos, de fiscais, de coisas que impedem o crescimento de uma empresa. Os senhores notam que estão saindo das empresas multinacionais do Brasil. Isso traz desemprego. As empresas brasileiras estão fechando. As empresas estrangeiras estão saindo do Brasil. Então, isso aí, meus amigos, é o comunismo. O comunismo, o socialismo, foi perfeitamente bem implantado no Brasil pela teoria do Antônio Gramsci lá, pela teoria, o decálogo de Lenin também, que ensinava como implantar o comunismo, manipulando, enganando a população, tadinha. Então, todos nós ficamos assim, sem saber elaborar raciocínio, sem pensar. Nós pensamos até, se nós tivéssemos as informações corretas. Então, meus amigos, nós precisamos salvar o Brasil de verdade. Precisamos de um novo golpe militar, que seria uma revolução militar. Não tenhamos medo, não. Vamos ter que fazer um golpe militar aqui e tirar esses comunistas do poder e recuperar esses bilhões e trilhões roubados. Os senhores sabem muito bem que nós só vamos conseguir recuperar esses milhões e bilhões e trilhões roubados com uma intervenção militar, com uma polícia forte, um judiciário forte, um judiciário que não delonga não demore 30 anos para julgar um corrupto que roubou 200 milhões, 1 bilhão. Então, meus amigos, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, nós precisamos praticar o amor de fato. E tenhamos compaixão com aqueles brasileiros que não entenderam isso ainda. Nós vamos depois ensiná-los, é fácil, usando as televisões, a gente vai facilmente ensinar a verdade, só a verdade, para a população brasileira. Nós precisamos ensinar a verdade para a população brasileira e para a tropa. Por isso que eu sugiro a meus amigos generais que ensine à tropa a verdadeira situação do Brasil. E os militares, inclusive generais, que sejam comunistas, serão presos, como foi na Revolução de 64. E na Revolução de 64, vários generais comunistas foram presos, afastados da sua função, e várias coisas aconteceram. E o Brasil cresceu muito. Essa é a verdade verdadeira. Não tenhamos medo, não. Precisamos de uma revolução, como foi lá no Egito, como foi na Tailândia, agora recentemente, e os países voltaram a crescer novamente, com ordem, com respeito, com amor ao cidadão. Os brasileiros, o cidadão, desde o pobrezinho, precisa ser amado, respeitado, bem cuidado. Um abraço, pessoal. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, por favor. Não temos medo de compartilhar, não. Não temos medo, só porque a grande maioria agora quer o Lula, ou quer o Bolsonaro, ou quer outra pessoa lá. Não faz mal, é uma mera opinião, mas a opinião certa é essa. Nós precisamos de um general novamente administrando e governando o Brasil. Boa sorte, amigos. Fé, coragem, honra, dignidade, sempre. Boa sorte. Bons momentos.